Qual é o seu sonho? Aí agora não. Chega de autoconhecimento. Eu quero me desconhecer um pouco. Todo mundo já tá cansado do autoconhecimento. Então, com essa eu me despeço. Obrigada, Cativeiro Cast fica por aqui. Tchau, tchau. Terapia e autoconhecer-se, o fenômeno que começou e já morreu na praia. Todo mundo tá cansado disso, mas ninguém se conhece de verdade e a gente segue. É disso que a gente vai falar hoje aqui no Cativeiro Cast. Gente, pra vocês que acompanham o Cativeiro Cast, rapidinho, só um parênteses, me perdoe a qualidade dos vídeos, me perdoe porque eu literalmente tô gravando no computador esses últimos dias, porque o meu telefone simplesmente falou, basta de ser escravizado, eu não dou conta, eu não aguento mais, ele literalmente tá se despedaçando a cada dia. Então assim, a gente vai fazer o milagre que dá pra fazer os materiais que ela tem, tá bom? O importante é estar aqui sempre com vocês. Te recomendo ouvir esse episódio como áudio e não se ater tanto ao vídeo, porque hoje a qualidade tá complicada, eu tô tentando ajeitar isso. Não desiste de mim, você que chegou agora, gente, eu consigo fazer melhor que isso. Vão lá nos outros vídeos que vocês vão ver. Ninguém nem vê ela, gente. Ela virou... Essa luz aqui tá parecendo aqueles interrogatórios, né? Só vê a testa da bicha. E vamos. É engraçado ver como que a gente tem, nesse momento, né, um maior conhecimento em relação à saúde mental, mais acesso a terapias, hoje até gratuitas, inclusive, mas a gente tá... Parece que isso nos fez ficar mais distante do movimento, assim, que fosse mais significativo para nós. E aí, o debate hoje vai girar em torno desse esvaziamento, não é exclusivo desse tema, né, do autoconhecimento, esse esvaziamento que se dá justamente pelo consumo, né, que a gente tem em grande, larga e massiva quantidade, que faz as pessoas ficarem cansadas de uma coisa sem nem terem, né, evoluído para aquela coisa em si. E aí o autoconhecer, a terapia e outras palavras aí, né, buzzwords que a gente conhece, fica assim totalmente já saturado, né? Quando a gente ouve falar qualquer coisa, a gente já tá assim saindo fora, porque a gente fala, mano, tchau e benção, não é pra mim, não quero isso, já deu, não aguento mais. O que é engraçado porque a gente recentemente tem acesso a mais estudos e a gente hoje acaba tendo muito mais respaldo pra, sabe, pisar num terreno, não vou dizer assim completamente sólido, né, porque já é sabido que tem várias lacunas do cérebro humano da sua complexidade que ainda não foram totalmente desvendadas, então hoje a gente tem assim, muitos dos materiais são ainda antigos, né, estão sendo revisados, adaptados, mas vocês sabem como é que é a demanda aí do campo da pesquisa, né, funciona sobre alguns interesses. Então mesmo assim, né, mesmo saindo de épocas onde tudo era resolvido na base da lobotomia, né, na base da terapia de choque, na base da tortura, né, não tinha nenhum conhecimento, na base do isolamento social, não tinha nenhum conhecimento sobre nada, então as pessoas que se diferenciavam do que era estabelecido como normal, eram pisadas, eram, né, torturadas, literalmente. Então a gente saiu desse momento caverna, né, que a gente tinha ali da medicina, passa a ter certo conhecimento de alguma coisa, mas hoje, né, e eu até friso bastante que eu percebi muito esse movimento vindo do TikTok, porque ali era até engraçado, dentro do marketing, quando surgiu o TikTok, ainda estava no momento de dancinhas, de entretenimento, mas já tinha o mercado dizendo, é uma plataforma de educação. Atentos, é uma plataforma que veio para trazer esse tipo de conteúdo. E não demorou, já começaram a vir vários profissionais de áreas diferentes para falar de tudo, né? Só que, lá está, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala disso, é complicado, porque você tem, todo o conhecimento de 5 anos de faculdade de psicologia, fora pós-graduações, fora não sei o quê, para esmiuçar uma coisinha de um vídeo de 1 minuto, né? Até já falei disso em outros vídeos sobre esse processo da mensagem. Tem lá quem constrói a mensagem, né? A pessoa que tá falando contigo, a mensagem em si e o receptor. E aí a gente tem esse canal que pode ser ruidoso em qualquer instância. Então, você pode até ter uma pessoa qualificada que tá falando uma verdade, a mensagem pode até ser verdadeira, mas ainda vai depender da pessoa. Às vezes tem um crivo, assim, um senso, né, assim, mais apurado para entender aquilo, para conseguir acompanhar aquilo e não fazer desse conhecimento só sabe, assim, um cestão que eu falo assim, o quê? TDAH? Gosto, quero. Quais são os sintomas de não sei o que lá, de personalidade narcísica? Conheço alguém assim. Não sei. E a gente sai fazendo sabe, parece um bandejão, que é isso que acontece hoje, né, com esse acúmulo de informação, parece que a gente tá sempre diante de um bandejão que a gente tá assim, isso aqui tudo bem, então é tudo muito raso, a gente acaba não tendo esse conhecimento. E
é muito difícil você conseguir se aprofundar em alguma coisa que, de novo, ali, quando a gente tá falando especificamente de saúde mental, esses profissionais, eles estão fazendo recortes em perfis específicos que está sendo direcionado para uma multidão que ele não tem acesso, ele não tem conhecimento. Então ele pode até listar algumas características, mas elas em isolado não exige você às vezes só olhar e falar assim, então você se autovalida para ser competente o suficiente para começar a também diagnosticar as pessoas, ou seja, dois fenômenos, né? A gente começa a se autodiagnosticar pelo TikTok, né? E também a ser capaz de diagnosticar as pessoas. Eu nunca ouvi tantas pessoas falarem o termo minha mãe é narcisista, mãe narcísica. Nem procurei pra ver se teve uma busca grande. Eu vou até tentar talvez colocar aqui no Google Trends pra ver se isso se desdobrou. Eu não vou me assustar se sim, porque, cara, o que eu ouço falar nos últimos anos disso, meu Deus, parece que era todo mundo narcisista e ninguém sabia, né? Pelo visto. E eu acho que o grande problema disso, e também é agravado muitas vezes por, sei lá, o chat hoje em dia, né, as pessoas fazendo terapia, né, com o chat GPT, que só vai validar tuas loucuras, né, vai te dar um conhecimento assim meio raso, e de novo, a gente não tem acesso à complexidade de nós mesmos. Se assim, se a gente pensa na saúde mental, né, na questão da medicina, na questão da ciência, ou seja, se nem a neurociência sabe totalmente como funciona o cérebro humano, o que já não dá as 100% ferramentas para que um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, sei lá, consiga compreender você, que dirá você, eu, né, e todo mundo se consultando com o TikTok, gente, se consultando com seja o que for, não é verdade? Hoje eu queria falar um pouquinho disso pra até trazer assim como, não é desabafo, né, mas é só uma reflexão, porque uma reflexão barra RIP, né, é tipo assim, rest in peace, autoconhecimento, aqui jaz o autoconhecimento, sem mesmo antes sair da casca, né, já assim, natimorto quase, né, as pessoas nem se conhecem, as pessoas nem se terapeutizaram, mas parece que ser terapeutizaram, a gente até tem essa coisa da terapia tóxica, no sentido da pessoa tá tão terapeutizada, né, ela tá munida, na verdade, não de uma responsabilidade, né, de ter confrontado a sua vivência, os seus traumas, e hoje está lidando com essas coisas de uma maneira mais com a mente aberta, entendendo o que tá acontecendo. Nossa, aí vai ficando uma luz estranha e vou ficando cada vez mais creepy. E você não solta da minha mão, que a gente vem. Mas a gente tem as pessoas, na verdade, só pegando aquilo, como eu falei do bandejão, que eles servem, né, pra justificar os seus comportamentos. Parece que, eu até, assim, numa frase muito otimista, diria que elas foram só até metade do caminho da terapia. Não atravessaram pro outro lado, mas dizer que chegaram até metade do caminho, como eu falei, olha, eu fui bastante generosa nessa colocação, porque eu acho que tem gente que não nem chega nem na metade do caminho. A pessoa só fala, então foi isso, aquilo, outro, então tá bom. E isso, cara, dentro do se autoconhecer desse processo, é só o comecinho, sabe? Saber as origens das suas coisas, dos seus gatilhos, isso é só o comecinho. E se você só faz isso, a gente tem o quê? Você, então, eu sou assim, 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 porque a minha mãe, que é narcisista, meu pai, que é não sei o quê, então a culpa é deles. Então você continua naquele papel um pouco irresponsável, infantilizado, ainda colocando só as coisas nas costas dos outros, mas e aí a parte prática, né? Como é que eu faço? Como é que eu evoluo? Como é que eu atravesso por isso? Como é que eu... Não dá tempo, acabou. Não vai mais saber, porque agora acabou, ninguém quer saber mais disso, né? A gente só tá pegando um monte de palavra-chave. Quais são os sintomas do não sei o que pra ser burnout, pra ser TDAH? Eu sou isso. E a pessoa começa a usar isso como se fosse assim uma skin, né? Uma coisa identitária. Eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade, eu tenho não sei o que. E eu já falei, eu super entendo o quanto você não se encaixar em moldes, né, da cognição, do desenvolvimento, performar em sociedade, como a maioria das pessoas, ou como é esperado que as pessoas performem, causa, como eu disse, essa exclusão social, momentos até que as pessoas, né, no passado, como eu disse, eram torturadas, porque elas não performavam como se esperava, não tinha um entendimento de que existem pessoas que absorvem as informações de maneiras diferentes, se comportam de maneiras diferentes, etc. Até a gente tem muito laudo póstumo, né, sobre, tal cantor, tal compositor era, na verdade, autista, tal maestro sempre foi, sei lá o que lá. Então,
tantas pessoas que eram, né, neurodivergentes, a gente não sabia, então a gente começa a pensar assim, nossa, então aquelas pessoas não eram esquisitonas, eu não sou esquisitona, eu na verdade, eu pertenço a algo, né, então eu trago essa questão do diagnóstico como diagnóstico assim, né, raso e do TikTok, não é de terapeuta nenhum, é do TikTok. Então eu trago esse entendimento sobre mim como algo, né, como eu disse, um signo, uma identidade, uma bandeira, e fica nisso. Então eu me apodero disso de uma maneira que eu não sei o quanto isso pode ser boa pra gente ou não, né, e falei isso pra dizer que entendo por que fazem isso, porque por muito tempo, né, foram ali, sofreram as consequências de não pertencerem ao todo, agora se sentem acolhidas, abraçadas, e eu acho que é por isso que isso traz tanta força, né? Quando a gente fala de produção de conteúdo, sempre é comentado sobre você ter um conteúdo que as pessoas se identifiquem. Então, essa identificação das pessoas, né? Com esse diagnóstico, às vezes, raso e com expressõezinhas, e não só os diagnósticos mais expressão, mas, assim, meias verdades e às vezes uns conselhos meio merda, que às vezes é destrinchado, assim, pra só massagear o nosso ego, sabe? Só pra deixar a gente confortável com a situação. Hoje, assim, olhando tudo isso, é triste de ver, né? É triste de ver que a gente tem, sabe, ficou problemático. Se antes a gente tava celebrando que somos uma geração muito mais terapeutizada, né? Poxa, nossos pais não faziam terapia, e é por isso que hoje a gente faz, porque eles não fizeram. Então, nossos pais não fizeram terapia, hoje nós fazemos, né? Nós fomos lá correr atrás, a gente foi lá se conhecer, a gente foi... Poxa, que legal, comemoramos isso, olha só, as novas gerações buscando a saúde mental e etc. Mas na verdade verdadeira, parece que tá piorando, né? A questão ali parece que tá tóxico, né? A pessoa, você vê a pior pessoa, sabe aquele meme? Assim, que você vê a pessoa mais satanista, né? No sentido, a pessoa mais bacteriana, mais tóxica, faz lá terapia há 10 anos. Tipo, tu fala, bro, o que você vai fazer na terapia, meu? O que você vai fazer na terapia? E às vezes até, olha, Deus me free, mas tem alguns profissionais aí que eu fico assim, gente, eu não sei se a pessoa é tão boa que ela engana até o terapeuta dela, né? Ou se o terapeuta dela também viu que se massageia o ego, a pessoa continua pagando, a mensalidade fica ali com ele, eu não sei, né, o que acontece, lembrando que são pessoas e não é porque a pessoa tem um diploma que ela é excelente naquilo que ela faz. Não é verdade? De qualquer maneira, eu queria trazer mais essa ideia desse esvaziamento que a gente hoje tem, como eu disse, de expressões, de palavras, né, que vão ser usadas, desses diagnósticos super rasos, e o quanto isso nos afeta, porque como eu falei, não é só a pessoa se colocar num lugar de pertencer a um clubismo, né, uma coisa identitária, mas ela também sair ali diagnosticando as pessoas, sabe? E é tão engraçado e tá se tornando uma coisa tão fora de controle que às vezes eu tô consumindo um conteúdo que não tem nada a ver com saúde mental, gente, nada. E a pessoa do nada começa a trazer uns diagnósticos, tipo assim, sei lá, a pessoa tá falando de filme. Aí ela fala, ai, é que o personagem, né, ele claramente, uma pessoa que mostra um transtorno, personalidade narcísica. Não, é que tal situação que eu vi, a pessoa acho que tinha TDAH e não sei o quê. E o conteúdo nem era esse, sabe? A pessoa tava falando uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Então a gente já tá nesse fenômeno, né? De todo mundo que a gente vai falar. E gente, eu não tô falando, ai, vocês, ai, as pessoas, ai, eu não. Eu incluída, eu tava me vendo muito no passado, eu até achei engraçado, porque às vezes eu ia falar de pessoas da minha convivência, e aí eu tava pensando, e sempre que eu falava alguma coisa delas, vinha junto um diagnóstico que eu tava dando, tipo, então a pessoa é sempre assim, né, mas acho que ela é meio, sei lá, TDAH, então a pessoa é assim, não, mas acho que ela passou por não sei o quê. Daí eu lembro que as pessoas estavam falando assim, nossa, então teus amigos são fodidos, né, que todo mundo junto vem com uma apresentação de um laudo aí, um negócio, né. Aí eu falei, nossa, realmente, né, mano, eu tô do nada aqui dando um diagnóstico pra todo mundo, tipo assim, tá doida, Mona, né. Então eu comecei a prestar atenção o quanto isso tava ficando automático no meu falar, e é automático no falar de muitas pessoas também. O que fazer com esse tanto de informação, né? Qual é o conhecimento que a gente tem disso? E a minha defesa hoje obviamente que eu sempre vou defender que você se conheça. Eu já faço isso
antes das palavrinhas, né? Antes das buzzwords, né? Antes das pessoas começarem a ir pra essa coisa de vamos abraçar a neurodivergência, vamos isso, aquilo outro. Como isso já era uma verdade na minha vida, como eu já me autoterapeutizava antes até de ingressar em terapias com outras pessoas e profissionais, etc., eu já me volto pra isso, né? Pra essa observação do meu comportamento, pra olhar o comportamento do outro, etc. E mesmo assim, é um trabalho da sua vida toda. E pra que ele serve? Que eu acho que lembra que eu falei, né, que as pessoas começam essa jornada, mas elas acabam ali parando no começo, né? Então, mano, pra que serviria se autoconhecer, na minha visão? Como eu disse, no começo do autoconhecimento, é um passo, assim, muito do início mesmo, que você entenda origens, né? Que você entenda, nossa, eu acho que vai todo um engatinhar de passo a passo, onde você fala, nossa, pera lá, primeiro deixa eu reparar aí, tem aqui um comportamento que sempre acontece, tem um cenário que eu sempre me enfio, nossa, eu tô em tal situação, aí esse é um passo, né, você reconhece isso, depois você fala, não, mas por que eu faço isso, a origem disso então, onde é que vem e tal, aí você fala, vem porque a minha criação foi assim, vem porque não sei o que lá, não sei o que lá, e aí? E depois, e o pós? E o que eu faço com essa informação? Eu já entendi como é que eu tô, como é que eu me comporto, eu já entendi que tem coisa assim que é assim, e por que vem, e tá, e aí? E não pode morrer só aí, porque senão a gente fica, tava até falando com a minha amiga outro dia, senão a gente fica, igual uma criança, assim, só, derrubaram meu sorvete, caiu meu sorvete no chão, só lamentando e culpando os outros, né? Não, é que minha mãe é narcisista, não, é que a minha mãe é depressiva, não, é que não sei o quê, tá, e aí a gente, né? E a gente, o que a gente faz? Não tem, acabou. Que a pessoa sentou no diagnóstico, ou no pseudo-diagnóstico dela e falou, sou assim. Não, sabe como é que é, né? Filha de pessoa narcísica, sou assim. Não, sabe como é que é? Tenho TDAH, sou assim. Não, sabe como é que é? Bibibi, bababó. E de novo no chutômetro, tá? Tô falando de pessoas assim que não estão nem um pouco perto de um diagnóstico profissional, não estão se acompanhando com ninguém, não estão buscando melhoramento. Eu não sei, aí eu coloco que realmente não é efetivo, né? Se a gente tem já essa saturação, né? Porque, porra, tanto conteúdo pra você saturar, mano, satura, sei lá, o nome do influenciador, satura uma série, esvazia outra coisa, sabe? Mas esvaziar coisas da saúde, né? É chato pra caramba, e é engraçado que a gente tem esse movimento. Agora, não sei se vai vir, provavelmente vai vir nesse mesmo viés, a gente tem a questão da saúde física, né? As pessoas agora se enfiam na academia, correm, né? Todo mundo corre agora, bibibi, e daqui a pouco vão se saturar, já estão, né? Eu sinto que agora, 2026, já tô ouvindo críticas, tá todo mundo já odiando pessoas que correm. O mundo tá se dividindo em duas pessoas, as que correm e as que odeiam quem corre. Eu, por enquanto, estou na que corre. Tem aqui do meu lado as minhas medalhas de participação de corrida. Inclusive, sábado tem o outro. Mas eu já corria antes do Buzz, gente. Eu não sei o que vocês estão falando, não. Então, quer dizer, de tanta coisa pra você esvaziar, você vai esvaziar uma coisa que é tão importante que é a saúde, né? Mas eu acho que esse esvaziamento e essa preguiça e etc., eu acho que ele vem, de fato, de um contato, sabe, torto, assim, com a situação. Tipo, esvazia quando se torna realmente só uma palavrinha que você aprendeu e tá repetindo. Esvazia quando você só tá ali reproduzindo e dando diagnóstico pra você e pra todo mundo sem entender o que tá acontecendo. Realmente fica chato que você fala, nossa, gente, tudo então é TDAH, é neurodivergência, autismo, é narcísico, é não sei o que. Realmente, esvazia quando a gente começa a trazer essas coisas sem entender o que a gente tá falando. Ou uma vez sabendo, vamos supor que, não, Gatiele, eu faço terapia, sim, fui diagnosticada, sim, eu tô no momento até de tomar remédio pra ajudar isso, como já aconteceu comigo, já tive momentos de ter que tomar remédio, ter uma intervenção, né, de remédio, etc. Então a gente sabe que isso existe, só que aí você pautar isso como uma identidade, eu vou falar agora minha experiência, né, minha experiência, não são coisas que eu quero abraçar pra daí isso servir como uma muleta, sabe? Pra eu falar assim, não, sabe o que é? É que a minha criação, blá, 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 blá. Não, sabe o que é? É que o meu trauma, não, é que a minha neurodivergência, não, é que não sei o quê. E quando eu falo muleta, é no sentido desse discurso, sabe? De tu ter que ficar falando isso o tempo todo.
Porque uma coisa é, na minha opinião, assim, humilde opinião, se conhecer, pra mim, no meu processo, quando eu me conheço, eu me deparo com esse processo que eu já falei pra vocês, né? Reconhecer uma situação, reconhecer a origem dessa situação, e aí eu escolho, sabe? Tá, isso vai ficar, isso vai mudar, e eu já acho brilhante conseguir ter consciência daquilo pra que aquilo não seja só uma repetição que eu tô fazendo sem nem sacar o que tá, né? Acontecendo. Então, ou seja, eu estou tendo um comportamento repetitivo sem ver o que eu tô fazendo e sem ver que eu estou fazendo. Aí aquilo me causa consequências, me causa um desgaste, eu fico sem entender por que aquilo tá acontecendo. Um exemplo, né, que eu já falei em outros episódios e repito. Eu tinha uma postura, quer dizer, antes da postura, eu reparava que as pessoas depositavam muita responsabilidade em mim, e me requisitavam muito para algumas coisas e esperavam muito de mim em alguns momentos, e eu me sentia tendo que cuidar de todo mundo. Então eu demorei pra ver isso, eu só sentia a irritação. Era sempre assim, quando eu me via numa situação que na época eu não identificava que eram situações, né? Então eu ficava irritada de tempos em tempos. Aí eu entendi, tá, mas eu fico irritada de tempos em tempos, por quê? Nessa situação, sempre que alguém, blá, mas então por que essas pessoas estão me requisitando? Que postura que eu tenho que faz as pessoas acharem que eu vou resolver a vida de todo mundo? Essa postura. E aí, vou continuar tendo essa postura? Às vezes sim, às vezes não, tarará. Mas ela tem que ser consciente da minha parte, não posso ser cega com ela e também não posso falar, não, sabe o que é? É que eu tenho essa postura e ponto final. Então, pra mim, o autoconhecer é isso. E vai ter coisas que eu vou entender que meu corpo funciona assim. Por exemplo, já falei lá no episódio a respeito de... Mas eu lembro que eu comecei dando exemplo, né? Que eu não sinto que eu me empolgo muito com as coisas. Eu nunca fui assim. Eu não sinto que eu sou facilmente estimulada, que eu tenho um acúmulo muito grande de dopamina, assim, que eu fico, caraca, isso é incrível, isso é surreal, que incrível. Eu não sinto que eu tenho isso. Tanto como eu vejo que parece que algumas pessoas têm. Eu falo parece porque às vezes pode ser que muitas até nem tenham, mas elas aparentam ter. Mas às vezes elas não têm, às vezes elas estão sentindo outra coisa, mas elas acham que eu tô empolgada, viu? Como o ser humano é complexo. Então eu já entendi que meu cérebro não funciona assim. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sofrendo agora, pensando assim, nossa, eu não me empolgo tanto com as coisas. Como é que você força a empolgação, mano? Como é que você força a empolgação? Não tem como você forçar a empolgação. Ou uma coisa te empolga, ou uma coisa não te empolga. Tá, o meu cérebro não tem esses rompantes de empolgação, mas eu tenho mini empolgaçõezinhas. Eu tenho um prazerzinho fazendo isso, eu tenho um prazerzinho fazendo aquilo, tarará, ótimo, eu vou ficar fazendo essas coisinhas que me dão prazer e tá feito, e funciona assim. Mas daí eu também não tô a cada 2 segundos falando disso, sabe? Tipo, gente, não, sabe o que é? Na roda de amigos. Não, sabe o que é, gente? Aí eu tô lá postando. Não, gente, sabe o que é? É que eu, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, sabe? Que eu fico assim... olhando as pessoas cravarem bandeiras, tipo, eu faço, eu sou assim, esse é meu jeito, tal. Gente, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu sou a pessoa que me empolgo muito ou não, é assim, só vai querer dizer e implicar em você se importar com isso se você convive comigo muito, 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 aí você vai saber, você vai falar assim, nossa, realmente, que a Thiago não se empolga extremamente tanto. Mas eu não sou uma pessoa apática, eu não tô aqui morrendo, tô morta. Você vai ver quando eu tô animada, eu tô ali de boa. O meu estado normalmente é mais calmo, eu tô ali, tipo, calma, tal, às vezes eu vou estar mais brincandinho, tem dias que eu vou estar borocochô, normal, gente, ser humano, não vou agora ficar falando assim, não, eu sou do time das pessoas, nós, pessoas que não nos empolgamos, e é tentador, tá, eu não tô aqui só colocando as pessoas na fogueira, não, tá, é tentador você querer pertencer, né? Você fala assim, nossa, eu sou essa pessoa. Por exemplo, teve um dia desse que eu tava pesquisando assim no chat, ó o perigo, ó ela falando e ela fazendo. É assim, isso é hipócrita. Que eu tava falando o seguinte, né? Eu também sou extremamente sensível, fisicamente. Em outros sentidos também, mas fisicamente bastante sensível. O que isso quer dizer? Que eu sinto os estímulos todos. Eu sinto. Não sei, mano, o meu sistema nervoso... sei lá se parece mais estimulado, eu não fiz um exame pra te falar, mas, porra, às vezes, sabe, tem coisas na camiseta que me incomoda e eu não posso usar porque me machuca, porque eu tô sentindo, me incomoda, o tecido me incomoda, sei lá, a pessoa às vezes faz brincando um empurrão, aquilo me machuca, pra outras pessoas não, já vi gente queimada, nem vendo que estavam queimadas. E eu falei, meu Deus, se fosse eu com essa queimadura que você tá no braço, cara, eu estaria assim, ó...
3 meses chorando por causa dessa queimadura. Eu lembro que quando eu levava a injeção no braço, eu ficava, tipo, mano, ou tirava sangue, né? Cara, eu ficava uma semana com o braço assim, imobilizado. Ok, é uma característica da minha, né, de como eu funciono, mas aí eu pegar agora e criar um clube de pessoas assim, ou só ficar falando disso, ou a minha personalidade girar em torno de características, de novo, né, já falei lá e repito, eu entendo por que isso é feito. Ah, Catiele, ninguém te exclui socialmente porque você é mais sensível. Claro que eu passo por situações, às vezes, que são mais chatinhas, que me desfavorecem por ser muito sensível. Queria ser mais a pessoa porra louca, queria ser mais a pessoa, né, aventureira, que faz luta, que não sei o que, não sei o que lá, mas tipo, mano, me assoprou, eu já tô, ai, tô igual aquele meme do passarinho, põe aí o meme do passarinho, sou eu. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, eu entendo as pessoas querendo se abraçarem na sua peculiaridade, né, nas questões todas, mas a minha crítica hoje, minha reflexão, eu queria deixar pra vocês, assim, TikTok acabou com o autoconhecimento. E, cara, você que é uma pessoa que gosta do autoconhecimento e você sabe como funciona esses passos todos e entende que isso é um estilo de vida e não só uma trend, não só, tipo, né? Você entende do que eu tô falando. E eu entendo porque a gente chegou nisso, né? E eu achei que cada vez vai ficar pior. É a minha previsão, mas o meu desejo, assim, se eu pudesse, assim, ter um pedido, né, assoprar assim uma velhinha e pedir, aí eu vou falar, o pedido não vai realizar, como se estivesse no meu controle. Seria isso, sabe, que as pessoas conseguissem ver as coisas com mais profundidade, mas eu acho que isso também nem é intrínseco, sabe, de algumas pessoas. Tem gente que tá tão away, né, a pessoa tá tão assim na vida dela, desconectada, né, não só de si mesma, mas desconectada do todo e etc, que eu acho que, no fim, talvez a culpa nem seja do TikTok, né, seja, quer dizer, também mas é sobre a pessoa, tipo, cara, é isso, nem todo mundo quer se aprofundar na parada, tem gente que só quer isso mesmo, só quer eu sou assim, pronto, essa sou eu nasci assim, eu sou a Gabriela, e acabou. E vai ser assim, porque a pessoa é assim. É isso que eu queria falar hoje, gente. Obrigada pra você que assistiu até aqui. Desculpe a qualidade do vídeo, espero que você tenha acompanhado assim mais por áudio. E se você conseguiu me ver pixelada em nuances aqui de escuro e claro, torça, né, pra que esse canal cresça cada vez mais. A gente tem equipamentos melhores pra conseguir produzir com mais qualidade, né? O conteúdo já é de qualidade, a parte técnica aqui deixa a desejar, mas a gente vai chegar lá. Tá bom? Assim, mas vai ter... Até lá a gente tem momentos de darkness, entendeu? Tem roupa pendurada aqui pra criar ambiente. Ninguém sabe, mas tem uma luz vermelha aqui. Ninguém sabe. Tentando fazer um efeito, ó, tá vendo? Mas aí, coitado do Lenovo, né, Lenovo? Entregando horrores. Obrigada pra você que ficou até aqui. Tô aqui toda semana com conteúdos maiores, mais curtos, etc. Trazendo um pouquinho das... minhas reflexões, amei, e dividindo com vocês, caso vocês também se interessem. E siga, né, no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok também tô lá, né, flopada, mas tô. E também tem Cativante meu pessoal, caso você queira também ver uns conteúdos meio louco, porque ela é louca, com diagnóstico, tá? Eu lembro que eu fazia muita piada com a minha psicóloga, daí um dia ela falou assim, ai meu, você é louca, aí eu fiquei, pera, isso é um diagnóstico? Que eu sou muito divertida nas terapias, sabe? Eu sou o momento da terapia que a psicóloga fala, ai, que bom, agora é a Catiele. Essa é a minha meta de vida. É isso, gente. Um beijinho, siga tudo, curta tudo, interaja com tudo. E cuidado com esse diagnóstico aí. Mas também se não quiser tomar cuidado, quer se diagnosticar, quer fazer um clube, quer botar lá o Orkut, fazer comunidade. Eu sou TDAH, eu sou a puta que pariu, faz, entendeu? Ninguém... Beijinho. E até a próxima. Espero que com mais qualidade.